vocês. Bem-vindo vocês que vêm a primeira vez, né? Sempre é uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, né? A primeira impressão é que fica até aparecer a segunda. Que nós possamos, nessa reunião de hoje, dividirmos essas boas vibrações aqui. Primeiro eu gostaria de falar a respeito do palestrante espírita. Muitas vezes a gente frequenta uma reunião pelo título do palestrante. Geralmente as palestras de negócios, de ciência, filosofia, até de religião. Não uma religiosa. Porque por mais conhecimento material que tenha o palestrante, vocês não podem acreditar por isso. Vocês não podem acreditar no palestrante pelos seus títulos, e sim pelo conteúdo do que ele traz. Assim como se eu viesse aqui para ler algo para vocês e eu não participo daquilo que está ali. Ninguém suporta ouvir uma palestra de 1 hora com alguém lendo o tempo inteiro. Você precisa sentir a energia da pessoa que fala. Você precisa sentir o saber dela, para que aquele saber venha coadunar com o seu para a sua crítica ou o seu entendimento e a sua absorção daquilo a que ele se propõe falar. Do contrário, como explicar médicos, pneumologistas que fumam vão fazer uma palestra dessas, né? Seria correto uma pessoa com baixa moral, digamos dessa forma, da nossa sociedade hoje, uma pessoa de baixa moral, doutrinar numa reunião de desobsessão um irmão desencarnado que vem através do médium, essa pessoa falar sobre moralidade para essa pessoa? Pode falar. Pode um homem de boa moral, enfermo, deitar-se a uma maca para doar a energia ectoplasmática para a cura de um outro paciente que está a maca ao lado? Também não pode. Uma é questão de moralidade, outra é questão física. Então, o que nós entendemos por partes, né? Não é a questão do seu saber, é a questão do seu entendimento. É saber que aquilo que é da matéria é a matéria que abastece. Aquilo que é do espírito é o espírito que abastece, né? Primeiramente eu gostaria de colocar uma coisa para a gente ler, ouvir. Uma prece de Chico Xavier, que Chico Xavier psicografou, de Maria Dolores, que fala sobre paz sempre. Porque muitas vezes a gente entra numa casa espírita, muitas vezes a gente sabe qual é o nosso comportamento do lado de fora. E a gente fica querendo participar daqueles trabalhos, querer fazer alguma coisa, porque a vida está vazia. Aí a gente olha para trás e analisa e vê, nossa, eu sou uma pessoa tão mundana nas questões sexuais, nas questões de barbitúricos, nas questões de drogas, nas questões de irritabilidade. Eu não tenho moral para poder auxiliar eles. Isso é que eu me engano. São vocês que estão nessa condição, são essas pessoas que estão nessa condição, que estão aqui, todos nós. Não existe uma criatura dentro desta casa que tenha moral suficiente para tecer uma crítica sequer a qualquer um de nossos irmãos que estão aqui. Todos nós. Não somos criaturas ainda perfeitas, somos criaturas em aperfeiçoamento, buscando a melhoria nossa e quantos pudermos levar junto conosco. As modificações vêm através do exemplo e não do chicote da palavra. Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo,
o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz, e o sol seria o sol, se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude, mesmo assim. Se deves, sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo, e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem, e que a bênção de Deus jamais nos desampara, nem despreza ninguém. É isso. Somente o bem é capaz de nos fazer que todos nós possamos nos reerguer da lama que a gente vive. Somente o esforço são os doentes que precisam de remédio. Toda casa religiosa precisa dos necessitados, e os necessitados somos todos nós. Não há nenhuma diferença em quem vos fala como vocês que ouvem. Tudo aquilo que é dito pelo palestrante ou dito por quem está à frente fazendo alguma orientação é tudo aquilo que ele gostaria de ser. Está na mesma luta que todos vocês. Porque a água da espiritualidade a gente tem. Todos são médiuns, todos que estão aqui. Todos recebemos intuições. Todos somos capazes de falar sozinho e de repente fazer uma coisa. E é mesmo, né? Podia fazer isso. Ué, falou com quem? Tá doido? Não, são as intuições que nos chegam. Todos somos observados. É o título do nosso tema. Todos estamos em observação. Pergunta 1 de O Livro dos Espíritos. Não é quem é Deus, é o que é Deus. E a resposta da espiritualidade nos vem esclarecer e dizer: é a causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa primária de tudo, ou seja, é a causa e tudo mais é efeito. Mas existe o mal. O mal, o que é o mal, senão o não saber? Ah, mas há pessoas que sabem e mesmo assim preferem ficar mal. Uma coisa é saber, outra coisa é ter consciência do que se sabe. E além da consciência tem a prática. Chico acabou de falar ali nessa, como Dona Maria Dolores, através dele, tece esse poema explicando. É só bem, muitos de nós somos capazes de dizer: ah, mas o importante é ser feliz. Você sabe o que é ser feliz? O importante não é ser feliz, o importante é ser bom, porque a felicidade é consequência de se ser bom. E a bondade precisa ser vista através de uma verdade. E o que é a verdade? Como diz Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que liberta? Quer um exemplo? Quer ter amigos? Minta para eles. Quer ter inimigos? Fale a verdade. Não é verdade isso? Isso também é verdade. Porque nós não suportamos alguém dizer para nós aquilo que nós somos.
Quando alguém diz uma palavra, nós dizemos: você está me ofendendo. Não existe essa pessoa que pode nos ofender. Não existe. Não existe. A não ser que eu permita isso. Quando eu passo a ter conhecimento e observar o que ela faz, o desequilíbrio que ela se encontra, que tudo que ela diz pode ser verdade em mim, e eu não consigo fugir a isso, dado as primeiras palavras quando chegam a mim, aquilo que eu sinto quando ela fala. Aquilo que eu sinto quando ela dirige, sou eu. Não o depois. Porque eu penso, analiso e vejo se me convém reagir ou não me convém reagir. Este sou eu em luta. Mas aquelas primeiras palavras que eu toquei como sendo palavras ofensivas, a reação que eu sinto de ódio, raiva, rancor, inveja, ou que seja, ciúme, esta pessoa, este sou eu. Na mesma hora que as palavras vêm, todo o nosso fluido se modifica, os cristais da água de nosso corpo, que nós temos 90% de água, perdem a forma equilibrada, hexagonal, e despertam em nós isso, um desequilíbrio fisiológico. E aí nós começamos a receber do cérebro todo aquele comando para a defesa do organismo, que precisa ser todos os nossos instintos animais ali estão. Então nós perdemos o controle e partimos para o duelo. Mas quando nós sabemos e temos o conhecimento que ninguém pode fazer naquele momento, eu sinto aquela raiva assim, naquele instante, o cérebro já prepara e descarrega todos aqueles hormônios, mas eu é que comando e não ele que vai me comandar. Como a questão de lealdade e fidelidade. A pessoa é infiel. Na minha concepção, não tem uma pessoa fiel. Porque matéria atrai a matéria. Você olha, você vê, você percebe, você sente, você deseja. Mas a lealdade não te permite. Qual pessoa? Nós vivemos num corpo material. E o corpo pede tudo. Tudo. Eu estou com sede, não, quem tem sede é ele, não eu. Eu estou nele, eu preciso dele para que eu possa conseguir ter a minha vida consequente, na sua sequência e cumprir as minhas obrigações, meus deveres e obrigações, para que eu consiga vencer todas essas injunções. Nasci numa determinada data, num determinado lugar, sob um determinado estigma, para que os fluidos que me cercam vão me levar a determinados equilíbrios e desequilíbrios, a situações e situações, para que eu domine isso, para que eu consiga vencer essa etapa. E quando eu estou para desencarnar, as dores que eu sinto, a maneira do meu desencarne, são as coisas das dores, são aquelas coisas que eu não venci, que estão sendo expurgadas através da dor. Aquilo que eu busco. Quando tem esse conhecimento, passa-se a ter mais equilíbrio. Ah, mas a pessoa desequilibra a gente não suporta. Como não suporta? Lembra do exemplo que eu já dei aqui uma vez a respeito do banco? A pessoa ficava lá na fila do banco, o primeiro pagamento dela que ela foi receber, chegou lá, alguém estava na fila e a pessoa lá disse que tinha alguém furando fila, ele foi lá e brigou com aquela pessoa, chamou o segurança do banco, está furando fila aqui, essa pessoa se ateve aquilo ali, porque aquilo era uma ofensa às pessoas que estavam na fila e a ele também. E aí foram tomadas providências. De outra feita, ele foi lá mais uma vez. Estava desempregado há mais de 2 anos. E foi lá. Quando alguém reclamou que tinha alguém furando fila, ele falou: cadê? Quem é? Ele olha lá, quando ele chega mais próximo, é o chefe dele. Essas pessoas não adianta falar com ela não. Então, o interesse. O que nos leva a lutar por uma coisa, por uma causa, por um equilíbrio, buscar a tal felicidade, que a felicidade não é o caminho. O caminho é a felicidade. Aliás, a própria felicidade é o caminho. Não existe um ponto de chegada. É todo o sacrifício até chegar àquele ponto que faz a felicidade. Como que eu posso me formar na faculdade, chegar lá e comprar um diploma e dizer: eu passei na faculdade. E o outro que ralou todo o ano, que estudou tudo aquilo, chega na hora, passei, o que comprou o diploma está lá em primeiro lugar. E o que lutou e suou está lá em 50º lugar, mas conseguiu
Veja só. Então, como é que Deus nos daria Jesus pronto, sem que ele tivesse, durante esses milhares, milhões de anos de existência, como espírito elevado, né? Como espírito elevado, alcançar esse patamar que nós conhecemos dele, que ouvimos, sem que ele tivesse vivenciado todas as coisas que nós vivenciamos hoje, em épocas inenarráveis de tempos atrás? Não é possível. Seria mais perverso com ele do que conosco, que temos que lutar para conseguirmos a angelitude também. E aí nós temos um dilema de bem e mal, o que é bem e o que é mal. Certa vez eu tive que fazer uma palestra a respeito de bem e mal. Geralmente o melhor momento da gente fazer prece, talvez vocês não saibam disso, é quando a gente está tomando banho, que está relaxado, que a água é catalisador de energia. É na água que nós encontramos o equilíbrio. Quem não gosta de estar imerso numa banheira com a aguinha morre? Ou quando está calor, uma aguinha fresca? Ou com a água turbilhando para poder relaxar os músculos? Quando nós falamos coisas terríveis às pessoas, essas vibrações sonoras, que nada mais do que são as nossas palavras, nada mais são do que sons, vibrações da matéria, que chega até a matéria e provocam um determinado padrão de rés, e esses rés vão causar um determinado equilíbrio ou desequilíbrio quando ele é alcançado, e aí o corpo vai reagir àquelas vibrações. Então, quando nós dizemos palavras de amor, a pessoa sente de uma forma, são os sons e não as palavras. Quando nós estamos num baile funk ou ouvimos um funk, só quem tem aquele tipo de vibração que consegue ficar ali. Quem tem um outro padrão de rés de vibração não consegue ficar ali. Assim como quem está lá não consegue ouvir música clássica, músicas indianas, porque aquele tipo de vibração está numa frequência acima das vibrações em que ele se encontra. Não é que sejam ignorantes, são fases, cada um de nós tem o seu tempo de despertar, o que também, com isso que falo, não tem nada a ver com questão de elevação, que o outro é menos puro, mas não tem nada a ver com coisa com o outro, né? Ninguém é melhor do que ninguém, cada um está no seu estágio de evolução. Às vezes nós que nos achamos muitas vezes até sou espírita, como se espírita fosse ser o supra-sumo das religiões. Não é não. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E quando você depara com alguma situação na vida em que você se vê obrigado a abrir mão, meu Deus. E aí a gente vai entrar no nosso ponto. Porque sobre o bem e o mal é efeito ou é causa? Falamos que Deus é a causa de tudo mais é efeito. E o mal? Existe para alguém o ser dominante que é o mal de todo, o pai do mal, né? O criador do mal? Alguns pode ser, mas as interrogações ficam sobre nossas cabeças para entender o que é o mal. Então, quando eu faço, quem está no inferno, quando eu disse, né, a respeito da palestra que eu ia fazer, e eu orando debaixo do chuveiro lá, né? E aí a pergunta me chega: o que é mal e o que é bem? E eu querendo saber, e a gente começa a confabular com os pensamentos, né? Quem está no inferno é o mal, quem faz o mal e quem faz o bem. Eu sei que vocês vão pensar: quem faz o mal está no inferno, quem faz o bem está no céu. Não. Ambos estão praticando aquilo que gostam. Que todos nós queremos o bem, ainda que seja para nós próprios. Quem faz o mal está fazendo o bem a si, quer satisfazer a sua necessidade ali de vingança, não importa, aquele é o senso de justiça dele. Para ele está fazendo o bem, ele não está no inferno. E quem faz o bem também sabe que aquilo que está fazendo vai agradar aos outros, e ele se sente bem também. Então ele também se sente bem, se sente no céu dele. Então quem é que está no inferno? Quem não sabe o que está fazendo. Se reconhece o verdadeiro cristão ou religioso, digamos assim, que acredita em algo mais elevado, não é quem faz o mal, é quem faz o bem. Quem vive no inferno
é quem não sabe o que está fazendo, se é bom ou se é ruim, se vai prejudicar, se não vai prejudicar. Calcula, ouvir alguém gritar, xingar, falar, ouvir certas coisas e não ter reação, porque não sabe, e de repente tem que pensar, meu Deus, eu fiz errado, Senhor, me perdoe, não me castigue porque eu errei. Ora, castigo, Deus não castiga. Nós temos que passar pela recuperação, a recuperação daquilo que fizemos para o nosso próprio bem. Estamos sendo moldados, observados, analisados, orientados e guiados. Caiu o teto de uma igreja lá em São Paulo, numa época de chuva, um galpão imenso, as vibrações do som ofenderam o telhado que estava flácido por causa sensível por causa da chuva, e caiu toda aquela estrutura em cima das pessoas. Muitos morreram. O que quem salvou-se disse? Jesus nos salvou, Deus nos salvou, só Deus. E os que morreram, que estavam lá? Como se Deus fosse só da vida, não causasse a morte. A morte não existe, é uma fase. Compreender isso, você não sofre, você não vai ter medo de morrer, porque quem tem o medo da morte é o próprio corpo nosso, que ele, pelos seus instintos de preservação e defesa, vai reagir sempre quando ele se encontra ameaçado, porque ele enxerga as coisas pelos olhos, ou pelo tato, pela audição, e trabalha e despeja tudo aquilo que ele acha que tem que ser feito. Se eu deixo ele dominar, eu vivo no inferno. Se eu domino, eu o utilizo para a minha escada ascensional. E aí, para nos auxiliar nessa evolução, vêm os antigos e nos trazem, né, segundo a história, Moisés traz os 10 mandamentos. O primeiro e amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E hoje nós vamos tratar do 8º mandamento, que é: não levanteis falsos testemunhos. Esse é um dos mais difíceis para nós, dos mais difíceis. Nós mentimos o tempo inteiro. Nós, para afirmarmos uma opinião, contamos uma mentira e chamamos de mentirinha. Não, só mentirinha, não vai doer. Mas só em você observar e ver que o outro acreditou em você e sorriu para você, acreditando que é verdade, e ele sai das costas e você, ai meu Deus do céu, me perdoe. E a pessoa toda aqui, ó, isso aqui, é na hora do romance, é na hora do negócio, é na hora das transações, é na hora de falar em público, é na hora do emprego, de contar quem é você, é na hora de preencher o currículo. E agora, como a gente tem visto ultimamente, são as nossas postagens no Facebook, são as nossas postagens no YouTube, os fake news, né? Que agora é moda também, né? A gente fala, virou uma indústria, porque cada pessoa que vai lá e visualiza uma determinada postagem no YouTube, é uma visualização que vai, somada a muitas outras, vai render algo que está ali. Virou uma indústria da mentira. E apaixonados muitos por um determinado segmento partidário, outros por outro, por uma causa ou por outra, não se importam com não levantar falsos testemunhos. Porque ninguém consegue contar uma mentira. Ninguém consegue. Ah não, eu já contei uma. Não, você contou várias, porque a gente conta uma e depois tem que contar um monte de outras para sustentar a primeira. Não é isso mesmo? E quando a gente diz, Senhor, me perdoe, meu Deus, quantas vezes eu falei isso, né? E tornei a fazer a mesma coisa. E vejo e reclamo, assistindo um jogo de futebol, e de repente o cara faz uma jogada que não é para ele fazer, a gente bate, né? Despeja aquela coisa venenosa, né? Aí, quando você não tem conhecimento, aquilo foi jogado e que se dane o mundo. Mas quando você tem,
você sabe que aquilo que você jogou, aquilo que você estava sentindo, é o que você é. O 8º mandamento fala sobre não levanteis falsos testemunhos. Todos estamos sendo observados. E a gente busca, mesmo assim, negociar com Deus aquilo que não tem negociação. Vou dizer Deus dessa forma, para um modo generalizado. Estamos sendo observados. Como diz, a nossa vida é um livro que a gente está escrevendo. Cada dia é uma página, cada situação é uma frase que a gente escreve com tinta perene, como diz Emmanuel, através de Chico Xavier. O livro da nossa vida. Não apaga isso. E nós teremos que prestar conta disso. Qual é o custo de ser honesto? Qual é o custo de ser verdadeiro? Qual é o custo para eu defender uma pessoa A, uma pessoa B, ou colocar uma postagem lá, que eu sei que não é verdade, mas eu coloco assim mesmo. E ainda que seja verdade, a gente precisa saber que o réu, independente de quem seja, deve ser justiçado, não supliciado, porque a gente tem coragem de chegar, escrever e depois a gente vai se deitar e a gente faz a prece e diz: Senhor, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Isso vem no nome, não é mentira o nome, né? Qual é o objetivo da nossa reunião, da nossa fala? É que nós pensemos naquilo que estamos fazendo, porque nós estamos sendo observados. Se tem alguma coisa na vida que não precisa de testemunha, é verdade. Só a mentira precisa de testemunhas. Só ela. A verdade não precisa. Como disse Mahatma Gandhi certa vez, uma repórter inglesa que resolveu seguir ele, ela estava em perturbação e ele disse: minha filha, quando você estiver em perturbação, lembre-se de que nenhuma fase da humanidade o mal sobrepujou o bem. Nunca. Tudo é cíclico, tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Tudo passa. Chico Xavier também disse isso, né? Tudo passa. Você está triste? Vai passar. Você está alegre? Vai passar também. Porque o que nos impulsiona para frente é o sim e o não. Tem uma música do Nelson Mota e o Lúcio Santos. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, o que nós precisamos? Qual é o nosso objetivo de hoje? Nosso objetivo é a gente buscar o entendimento, buscar o conhecimento para que nós saiamos do inferno de consciência que vivemos, por não compreender, por não aceitar uma pessoa porque segue A, não aceitar a outra porque segue B. E para isso eu preciso incutir a ela, eu quero que ela aceite aquilo do jeito, e para ela aceitar, eu conto uma coisa que não é verdade, tanto para A quanto para B, e vive naquele antagonismo, quando a única pessoa que está sendo prejudicada é você mesmo. Porque você, quando nós falamos algo que não é verdadeiro, a gente desarticula toda a harmonia intracelular. E a gente, na mesma hora, se programa para doenças que muitas vezes o organismo consegue expurgar e outras não. Se transformarão em doenças pertinazes de recuperação de vício, como o ódio gera câncer de intestino, gera câncer de estômago, a raiva gera os problemas de estetose, gera problemas de cirroses, né, que é coisa biliosa, né? A ganância, que acaba gerando problemas e tormentos cerebrais terríveis, a mentira que provoca danos mentais e danos na consciência, provocando muitas vezes a demência e reencarnações dentro de sanatórios. Nada fica sem recuperação. Não é castigo isso é recuperação. Temos um dever a cumprir, temos um compromisso com a honestidade, com a lealdade, com a dignidade. Se eu não sou capaz de compreender e perdoar o cristão meu semelhante, não mentir a respeito das coisas, eu ter coragem de encarar, porque o que me faz encarar as coisas é o benefício que eu vou receber. Uma senhora me para na rua
e pede: meu filho, eu moro ali nos 10 andares, eu comprei um piano, aquele de parede, e precisa levar lá, mas o elevador está com defeito, você consegue aquilo? Aquele pesa mais de 200 quilos. Aí eu arranjo alguém, olha, vamos levar para a senhorinha, está precisando. Cara, eu cheguei do trabalho agora, pô, pelo amor de Deus, levar um piano, bom, aquilo ali deve pesar uns 250 quilos, acho que pesa por isso aí. Vou pela escada, você está doido. Mas ela disse que vai dar um dinheirinho para a gente. Quanto? É sinal que tem um negócio. Quanto? Pergunta boa, né, bonita? Não é 0,800, entendeu? Ela vai pagar uma coisinha. Quanto é? Ela vai dar 500 reais. Tá dizendo, olha, só se for agora que eu tenho que assistir o jornal ainda. Ué, tá cansado? Mas tem um benefício. Aí gastou aquilo e fez, acabou. Mas quando ele percebe que ele vai ajudar aquela senhora, ele vai levar aquilo com uma caridade, ao invés de pegar o dinheiro, ele vai fazer aquilo como um benefício, ele só vai fazer se ele sabe o que vai acontecer fazendo aquilo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um bem para ela? Não. Ele vai fazer um bem a si mesmo, livrando-se do egoísmo, da ganância, ainda que por um instante. E aquilo vai fazer com que ele tenha uma sensação, porque ele, muitas coisas que estavam desarmonizadas, o harmonizou naquele instante. Meu amor, troca logo o jogo de gás, vai embora, agora estou lendo jornal. Né? Faça. Alguém bate na nossa porta. Moço, o senhor tem, moça, moço, o senhor tem aí um prato de comida que eu estou desempregado, eu estou morando na rua, o senhor consegue um prato de comida para eu poder comer? Só um minutinho. Vai lá na cozinha, né, e olha as panelas todas emborcadas, não tem mais nada, a geladeira, tem lá uma franga já, um franguinho com cara de monrar, né? Aí chega e volta para lá. Sinto muito, não tem não. Vai lá na casa do Gilberto, lá, Gilberto Simão. Vai lá que o Gilberto tem. Você perdeu a oportunidade. Chega a ser emocionante. Perdeu a oportunidade sua e deu ao Gilberto. Você não tem, é para você fazer. Deus não ia de porta. Não ia o cara na sua porta sem que você tivesse condições de fazer aquilo que ele tem necessidade. Você não precisa colocar ele dentro da sua casa. Você não sabe quem é lá. Mas daí é aquele que pede. Então você, quando faz isso, que entrega aquilo que foi feito com desvelo, foi feito com resignação, com resiliência, e você estava vendo seu jogo de futebol, e você parou aquilo para fazer isso, você não mentiu para ele, você contou a verdade, você se sacrificou pelo outro. E tudo aquilo que você faz ao outro, não é o outro recebe um adendo. Você é quem fez a melhoria maior. Tudo o bem que nós fazemos aos outros é a nós que nós fazemos. Não tenha medo da morte. A morte não existe. Existem pessoas que convivem conosco na sociedade, que são mortos-vivos. O que eu quero dizer com isso? Eles não vivem, só existem. Uma diferença muito grande. Como falamos aqui uma vez a respeito do nosso comportamento na sociedade, de machismo e coisa mais. Existe muita diferença entre homem e macho, mulher e fêmea. O macho, como muitos dizem que são, não são nada além de machos. Não conseguem ser homens. Para ser homem, alguns patamares acima da evolução ainda, é aquele que, quando precisa ser macho, ele é macho. Mas o estado normal dele é homem. Respeita, tem dignidade, tem bom comportamento, auxilia, orienta, protege. O macho só serve para uma coisa. A fêmea é a mesma coisa. Bem e mal é do ângulo que nós observamos. Então, muito cuidado com nossas postagens, muito cuidado com aquilo que vem e que alguém diz, né, na mídia que nós assistimos, nas redes sociais, porque de acordo com
com a nossa sensibilidade, se aquilo estiver mexendo a ponto que você percebe, daqui a pouco você está mandando, compartilhando, olha isso, não sei o que, quando vê, você está numa emaranhada. E você, quando para pensar e você olha lá, meu Deus, o que eu mandei? Você estava naquele afã, você estava naquela hipnose, porque todos somos observados, tanto por A como por B. Tanto por aquilo que é bom como aquilo que é ruim. Mas o mal só tem uma origem. O mal está na ignorância, no desconhecimento e na falta de na forma de meditação daquilo que se conhece. Eu leio o Evangelho e tenho um entendimento do Evangelho. Agora, por que esse entendimento? Não, eu tenho que fazer isso porque o Frank falou lá uma coisa, eu tenho que fazer isso. Você não tem que fazer porque eu estou falando. Não, o padre falou, não sei o que, você diz, não tem que fazer nada. O pastor falou isso, você não tem que fazer. Porque nada que está no Evangelho, no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Bíblia, na Gita, no Alcorão, né? No Torá, nada disso é verdade, gente. Se não for a nossa verdade. Se eu faço algo, um bem, porque alguém disse que eu tenho que fazer aquilo, sem eu compreender o que eu estou fazendo, eu estou comendo pão com pão. Abri o pão, coloquei pão dentro e comi. Não estou comendo nada, eu não estou fazendo nada, absolutamente nada. Eu estou num assistencialismo puro e único. Nada de mim participa daquilo ali. Eu olho e não consigo enxergar. Ah, mas essa pessoa que está ali, que hoje é um mendigo, pela lei de reencarnação, né, causa e efeito, ele pode ter sido um rei, uma pessoa de muitos poderes aí, um político do Brasil, né, enquanto está lá, e de repente agora está aí, nessa condição. Ledo engano. Porque não só essas condições, não é só as pessoas que tiveram um comportamento X. Existem espíritos mais adiantados que pedem para passar determinadas provações na Terra para auxiliar ainda mais no seu desprendimento das coisas materiais, para alcançar patamares de elevação mais alta. Então, quando você olha alguém, como definir quem é quem? Então, temos que tratar todos da mesma forma. Então, quando nós olhamos o nosso passado e observamos o nosso comportamento hoje, como eu um dia cheguei e comecei a meditar pelas coisas que eu estava vivenciando. Nossa, eu achava que estava fazendo tudo certo, mesmo tendo cometido meus erros e reconhecido, mas não é possível isso. Quando eu passei a observar que tudo que eu sentia, que o meu comportamento estava mostrando quem eu realmente sou, eu comecei a desenvolver mais força para poder vencer, porque eu não quero retornar à maneira como eu retornei, passar pelas coisas que eu vivencio hoje. Olhar as pessoas, como seres humanos, em adiantamento, ainda que a gente olhe alguém e sinta que aquele alguém não merece, como nos relacionamentos que a gente ouve as mentiras, acredita nelas, ninguém mente para ninguém, parece mentira, mas é verdade, né? Os próprios estudos de expressão facial, vocês já ouviram isso? A pessoa se denuncia, mas a gente está envolvido, apaixonado. O cérebro definiu que aquela condição física pode lhe fornecer filhos saudáveis e ele despeja aquela dose de hormônios e você, a lei da atração, lá vai você, igual um peixinho para a isca, né? Depois eu descobri aquela frase nossa de sempre aqui, que o amor é cego, mas o casamento devolve a visão, né? Aí vai ver quantos paus faz uma canoa, que uma pessoa não é um pedaço de carne, que uma pessoa tem sentimentos, que uma pessoa tem os seus erros, tem os seus acertos, tem as suas coisas a definir-se, ainda a ser compreendidas com ele. Então tem que ser dois puxando a corda para o mesmo lado. Por isso, quando os fariseus disseram a Jesus, quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, um deles disse, mas nós conhecemos as leis, nós não somos cegos. Ele disse, justamente, não são cegos, se fossem cegos não teriam pecado. Ou seja, a gente tem porque a gente vê, e quando a gente vê, a gente critica, a gente julga.
E quando a gente julga, a gente mente porque a gente só consegue medir o outro com a nossa própria régua. Eu e vocês. A gente mede, e quando eu cometo algum erro, quando eu falo alguma coisa que ela é imprópria, que eu não deveria ter falado aquilo, né? Ainda mais que dentro de Macaé, sendo uma pessoa até pública, dentro do meio espírita, mas eu não sou um santo, eu sou um homem, né? Querendo melhorar, fazendo força, e vim na condição de médium, e vim na condição com a eloquência, desde as minhas vidas passadas, para que eu me recuperasse daquilo que eu fiz, das minhas mentiras, dos meus descaminhos, das pessoas que eu desorientei, e eu estou refazendo esse caminho. E cada um tem o seu quinhão. Um perde um parente, quer se matar. O outro perdeu lá naquele desastre em Teresópolis, uma vida enchente, perdeu a família toda. Só sobrou ele, filho, esposa, pai, não foi tudo. Ele se agarrou àquele trabalho, ajudando as pessoas. Aqui em Macaé tinha um casal, eles estão morando em outro local, na Dalpo, e a esposa dele, esqueci o nome dela agora. Ele arrumando o portão de casa, ali no Jardim Vitória, né? Portão na subida do morro, botou um portão grande de ferro. Um dos filhinhos dele, mais novo, vai para a rua, vem um caminhão de lixo. Ele, meu filho, corre para dentro. Não, caminhão. O garotinho vai para dentro, ele mexendo no portão, não conseguiu, o portão emborcou, caiu em cima do garoto e matou o garoto. Naquela época da enchente que teve aqui, que estourou a doutora. Ele ficou arrasado. A esposa, que era no espírito, ela se apegou ao auxílio das pessoas que estavam. Mais tarde, numa comunicação espiritual, alguns meses depois, o menino da comunicação, que era um menino na época, nós não somos homens nem mulheres, nem velhos nem novos, nós estamos. Então, ele, como eu disse, o pai, para comportar o pai, papai, se não fosse o portão, seria o caminhão. Como a história de João Hélio e outros mais. Todos nós carregamos um passado. Por isso que Chico diz, a gente não tem que se preocupar com aquilo que nós fomos, e sim com o que nós queremos ser. Nós temos que ser o ponto final de todo comentário infeliz, quer seja na internet, quer seja na via pública, quer seja no trabalho, quer seja dentro de casa. Somos cercados de pessoas que podem ter boas intenções, mas não sabem o que estão falando. E quando nós temos consciência de falamos isso, essa verdade, esse nosso testemunho não pode ser passado por outro. Olha, eu vou te contar uma coisa, fulano. Você não conta, não fala que foi eu que falei não, tá bom? Olha só. Imagina. Você fica mal com outra pessoa, ela fica mal com você, mas ela fica bem com as duas. Nós somos o ponto final de todo comentário infeliz, todo ele. E como nós dissemos que quando nós vamos fazer algum sacrifício, nós precisamos pensar no que eu vou ganhar aceitando isso. Porque não adianta, a fé não é imposta, e fé não se prescreve. Olha, você precisa de 2 doses de fé, mas não faz um pouquinho de boa vontade, vai lá 2 vezes ao dia. Não. Fé, ela vem de dentro para fora. É um entendimento. Fé não é eu achar, vou pular do precipício, Deus vai me segurar. Não. Aí eu saber que se eu pular, eu vou me esborrachar. Isso é fé. Porque a gente tem várias fés. A gente vai para o restaurante self-service, chega lá, sempre tem a comida, vai voltando. A gente nem sabe como foi feita a comida. A gente nem sabe se tem ali um general cabelão ali, né? Se tem alguma coisa ali, uma larvinha lá. A gente bota ali embaixo. A gente quer comer. A gente nem para orar para comer. Pô, Frank, eu vou virar santo dessa forma, você não quer virar um santo. Então, continue no que você vira. Porque o que eu estou falando é ciência. Eu não estou falando milagres, porque é aquele Deus maravilhoso de milagres, de adivinhação, de que se passa a luz e fala. Deus não trabalha dessa forma. Isso era linguagem para que o antigo
que não tinha esclarecimento pudesse começar a ter as primeiras noções, mas tudo é um efeito. Alguns vêm dizer, mas teve o Big Bang e boom. Sim, eu posso até acreditar no Big Bang, o começo foi o Big Bang, e eu provo que o começo não foi o Big Bang. Por que não foi o Big Bang? Porque o Big Bang foi um efeito ou uma causa? Né? Alguém pode dizer, não, foi aquilo ali, aquilo explodiu, se formou, né? Aquilo explodiu. E o que causou aquela explosão? Tem uma outra causa. E o que criou aquilo ali antes? Não, aquilo estava ali. Como pode estar ali? Nada está ali. Alguma coisa cria alguma coisa. E aí a nossa mente começa a viajar. Meu Deus do céu, eu acho que eu fumei alguma coisa muito doida. Eu preciso tomar alguma coisa, porque nosso cérebro sabe que é verdade, mas nós não temos uma linguagem, um entendimento próprio de formar orações, palavras, alegorias, analogias que expliquem determinadas coisas. Que o que faz que um objeto tenha um começo e um fim não é ele mesmo, e sim o começo ou o fim de outra coisa. Olha que papo cabeça, não é? Mas isso é real. Você dorme e sonha que estava no meio, tinha um monte de crianças na tua volta, e você disse, nossa, né? Estava vendo televisão lá no local, e disse, o que terá sido aquilo? É um sonho, bobagem. De repente você vai andando na rua, daqui a pouco você entra no local lá, você entra, está lá aquele monte de criança lá vendo televisão, no local. Gente, eu vi isso aqui. Como é que pode você ver uma coisa que está na frente, se você ainda não viveu aquele dia? Física quântica explica isso, né? Passado e futuro, a gente pode ir e voltar, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui não. Então, o que nós precisamos saber? Quando uma verdade é dita para nós, alguma coisa de futuro, não é para que nós nos encostemos, olha, você vai ficar rico, é você, poxa, eu não vou mais trabalhar. Lá no livro do Espírito tem isso, né? Não vou mais trabalhar, e você não fica rico, poxa, me disseram que eu ia ficar rico, mas se trabalhasse. O futuro é revelado para que a gente se prepare para ele, ou trabalhe para evitá-lo. Verdade não é o que a gente imagina. Verdade é aquilo que precisa ser. Verdade é aquilo que nos acorda. Verdade é aquilo que tira de nós um véu. Qualquer dia desse, tem uma oportunidade, eu vou trazer um vídeo a respeito de parte do universo. Né? Para vocês terem uma ideia, né, abrindo um parênteses aqui, como diz agora é moda, né, abre aspas, né? Então você chega e vê que Vênus e a Terra. A Terra leva 24 horas a rodar em seu próprio eixo. Vênus leva 242 dias. Um dia nosso. A Terra gira para um lado e ela gira para o outro. E em 8 anos, em alinhado com o Sol, Vênus e a Terra e o Sol, e a cada 8 anos cria um ponto no universo. E ao final de todos esses anos, você tem um pentágono ali. Exato. A verdade não é o que nós imaginamos. Nós temos uma parte do entendimento. Amor, nós não temos amor, estamos aprendendo a sentir amor. Nós temos paixões, nós temos desespero. Existe uma entidade dentro do meio espírita que a gente denominada Ramatiz. Vocês devem ter ouvido falar em Ramatiz. Certa vez, numa reunião, perguntaram a Ramatiz. Ramatiz disse que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Isto é verdadeiro? E Ramatiz responde, segundo esse dito: o amor de mãe realmente é um amor de desprendimento, de renúncia, de entrega, de doação, né? De desvelo. Mas as mães só amam seus filhos. Essa foi a resposta dele. Perguntado Chico Xavier, o Sr. Gênio, um grande amigo na parte espiritual, aprendi com as palavras dele. Ele era amigo de Chico Xavier e ele perguntou a Chico Xavier:
Chico, todas as pessoas, nós temos a conveniência ou a mania de dizer que fulano é humilde, fulano de tal é humilde, eu sou humilde, eu fui com humildade, eu fiz isso. Quando que uma pessoa, na verdade, é humilde? Chico sorriu para ele e disse, quando ela não sabe o que é. Sentiu a força disso? Somos humildes quando não sabemos que somos humildes, né? Quando tudo que nós fazemos é pelo entendimento que aquilo é correto que seja feito. Quando que nós vamos ganhar é a mesma dose de amor que nós damos ao semelhante. Não é aquilo que eu faço, é o que é carregado naquilo que eu faço. Ou seja, se eu tenho filho e eu dou um tapa no bumbum dele quando ele está impertinente, porque ele está me irritando com aquilo, aquela palmada foi carregada com uma coisa chamada ódio, raiva, né? Decepção. E o corpo tem água, e a água é catalisador de energia, e aquilo faz com que ele se sinta mal, ele vai chorar e não vai esquecer aquilo nunca na vida dele. Mas se você dá um tapa no bumbum dele, ou bota de castigo, fazendo com que ele pense na atitude dele, quando você chegue para ele, como disse aquela psicopedagoga, Supernanny, né? Ela viu que os pais colocavam uma criança, né? E diziam, olha, você não vai ver televisão durante 3 dias. Vai cair. Eu disse para você que se você fizesse, você ia fazer. A mãe falou isso para a criança. A criança falou assim, mãezinha, olha, eu não vou fazer mais não, tá bom? Não, meu filho, não. Promete, prometo. Não vai fazer, então tá, dá um beijinho na mãe aqui, tá? Posso ver televisão? Pode. Errou. Você não tem palavra. E ele não é criança, ele está criança. Aí o que a criança fazia? Fazia a mesma coisa. Ela foi e brincou, ela disse, ele não confia em vocês. Quando você disser tudo que você prometeu para uma criança, você tem que cumprir. Se você disse que vai dar um presente, você vai ter que dar um presente. Se você disser que vai ter castigo, vai ser 3 dias sem ver televisão, ele disse, mamãe, não vou fazer mais não. Mas não, não vou fazer, tá bom, filho. Posso ver televisão? Não, filho. Mamãe falou 3 dias. Poxa, mas eu não vou fazer mais não. Sim, meu filho, eu sei que você não vai fazer, mas são 3 dias sem televisão. Ele, antes de fazer de novo, ele vai pensar muito bem que ele vai ficar 3 dias. Porque nós, quando estamos adultos, vamos para as igrejas, depois de ter cometido um erro, cometido desacerto, é a escolha do marido errado, a mulher errada, é aquela sogra que não é a melhor que você quer, né? E você não adianta orar, não. Agora segura a onda aí, ó. Né? Você não quis isso, não foi dito para você, para que você, como minha mãe dizia, né, que eu tinha 2 irmãs e um irmão, quando saía, né, educação sexual, aprendi na rua a vida. Meus pais não conversaram com a gente isso, né? Não que outros pais não conversassem, os meus não conversaram sobre isso. Minha mãe só dizia o conselho dela, olha o que você vai fazer com o filho dos outros, hein? Você tem 2 irmãs, hein? Era essa a educação. E eu batia essa das minhas irmãs. Né? Por quê? Porque o corpo domina, então nós queremos satisfazê-lo. Então a gente, tudo que ele pede, a gente dá. E quando a gente faz isso, a gente desarticula aquilo que nós temos, que é o equilíbrio físico e psicológico. Olha, os pais criando os filhos, quando nasce o menino, chama de, meu filho é macho. Vai fazer acontecer com as irmãs, as primas, as tias, não é dos outros. Né? Aí, depois, no ano seguinte, nasceu menino ou menina? Princesinha. Entendeu? Princesinha, para ser guardada, protegida desses caras todos aí, desses garanhões aí. Né? Aí, quer dizer, cria um para ser garanhão e a outra para se proteger do garanhão. Quer dizer, entra naquele choque ideológico, né? Sem comparação com nada fora disso. Né? Entra naquele choque e aí cria-se essas pessoas que a gente está vendo aí. Né, fazendo essas barbaridades que a gente está vendo aí. E o cara acha que a mulher é objeto, a mulher acha que ela é dependente, que o homem também é objeto. E aí o que acontece? O cara se casa com uma pessoa boa, está lá, e aí ele a trata ele exatamente como ele se vê, como macho, como ele foi educado, e papapá, e faz aquilo tudo ali. Chega um momento que ela não aguenta, que as mulheres têm esse negócio.
ela segura até o momento, depois ela diz, não adianta não, você pode chorar, lamber o chão, porque, né, queimou a pipoca, minha amiga, já era, né? Aí, ele faz o que? Se desespera, não foi preparado na vida para aquilo, a vida dele foi no 8º mandamento, falsos testemunhos, tudo que ele dizia a ela, era que o coração falava, saía pela boca e mais nada. Aí, quando chega depois e diz ao que ela disse, não, acabou, chegou, PT saudações, ele chega e não aguenta, porque ele só teve sim, ele não aprendeu a enfrentar aquele tipo de sentimento que ele está sentindo, aquilo é um inferno para ele acaba virando o quê? Um fantoche da espiritualidade negativa. E aí ele, apaixonado, sem equilíbrio, vai, pega uma arma, mata a mulher e depois se suicida. Que machucado esse, né? E é isso que nós criamos na sociedade. Então, todos os sinais, o mal é aquilo que nos seduz. O mal é aquilo que nos promete coisas que não pode dar. O mal é aquilo que pega no nosso ponto mais fraco, que é o nosso orgulho e o egoísmo. É aquilo que cria, se você dá um feixe de lenha para uma pessoa, várias varetas para quebrar aquilo dali, como que você pode quebrar aquele feixe de lenha? De uma vez só, não quebra. Você tem que quebrar um mínimo. Assim o mal age na sociedade. É dessa forma, de um a um. O que nós precisamos hoje, na nossa reunião, é nós nos compenetrarmos que precisamos estudar, precisamos buscar entendimento. Jesus nasceu no Oriente Médio, ele não nasceu no Extremo Oriente. Lá já tinha ido Krishna e Buda e outros tal, e feito aquele trabalho lá de conscientização filosófica e religiosa. É um povo muito mais adiantado espiritualmente do que nós do Ocidente, que estamos presos a milagres, que estamos presos a mágicas, que estamos presos a muitas coisas que precisam de roupas próprias, que precisam de palavras enigmáticas, coisas que nós não podemos nos aprofundar, porque nós não podemos questionar as escrituras. Entendo como Lutero naquela época também sofreu por causa disso. Como estavam comercializando a vida de Jesus, se vendia até lasca da cruz, pedaço de roupa do manto de Nossa Senhora, as preces pagas, onde as pessoas que tinham morrido, passou-se no ano 493 ou 483, 593, uma coisa assim, a questionar o que era bem e o que era mal, o que era céu e o que era inferno. Então, como era quem faz o mal vai para o inferno, quem faz o bem vai para o céu, aí vem os falsos testemunhos. Não, quem faz o bem vai para o céu, mas se cometer um erro vai para o purgatório. Quem faz o mal, mas se fez bem também, vai para o purgatório. Mas só vai sair de lá através das preces dos que estão aqui. Ah, sim, então, mas as preces, só quem pode fazer é a igreja, porque você não é preparado para isso. E essas preces são pagas. Reis que tinham uma vida de devassidão, promiscuidade, sensualidade, de orgias e tudo mais, como ficavam doentes, que iam sofrer a extremoção, assinaram o papel, doando tudo para a igreja, para pagar as preces todinha para ele sair de lá. Falsos testemunhos. Macaé, seu Pierre, um benemérito da doutrina espírita, um maravilhoso, desencarnou o pai de Pierrinho. Ele desencarnou com 100 e poucos anos, 106 mais ou menos, né? Por aí. Certa vez um pastor procurou ele, não, centro espírita, não tinha um pastor no centro espírita, porque ele não aguentava mais o sofrimento que estava passando, a igreja não mais conseguia fazer as reuniões de expurgo para poder se livrar, que ele estava sofrendo uma perturbação muito grande mental e física, porque tinha um espírito perturbando ele. E a igreja não deu jeito. E ele foi lá pedir socorro, seu Pierre. E seu Pierre atende ele e faz a reunião. O que aconteceu? O entendimento é tudo. Conheceria a verdade, que a verdade é verdade. Esse homem, essa criatura, desencarnou. Antes de desencarnar, nas conversas que ele tinha com o pastor,
O pastor disse que ele ficasse tranquilo, que quando desencarnasse ele ia estar com Jesus. Quando ele desencarnou, ele não estava com Jesus. Estava em outro local. Estava no umbral, passando por dificuldades. E aí o que aconteceu? Ele pensou nele e achou o pastor e começou a perturbá-lo. Então foi feito um trabalho muito grande de esclarecimento, não de livramento, de esclarecimento. Se tem uma coisa que tem que ser livre, é da ignorância, né? Tudo mais é fruto dela, né? Então conseguiu encaminhar aquela criatura e o pastor conseguiu se livre daquela situação e foi eternamente grato, continuou com a missão dele, já com outro foco e outro entendimento nas palavras que são ditas. Então nós, como disse Jesus, quando ele foi comer com aqueles doutores da lei na casa deles, e lá mesmo, né, quando ele pegou na comida com a mão, eles criticaram, olhando para os outros e disseram: não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é o que nós recebemos, quer seja o mal que seja, que nós qualificamos isso como sendo mal. Deus é justo. Se ele não for justo, nós não podemos acreditar nele. E se você acredita, ele é justo. Então justo é o que me acontece. E a gente aceita e busca trabalhar aquilo dentro de nós, a dor vai diminuindo. Vai diminuindo. O medo da morte vai desaparecendo. Mas se eu não acredito, tudo me pesa, tudo é dor, tudo é sofrimento. Então, o meu ato é que vai me contaminar ou vai me engrandecer. Porque é o que sai de mim, mas não o que chega até a mim, que faz com que eu me sinta mal, que me faz sofrer. O que eu preciso é de entendimento. O universo inteiro conspira para o nosso bem. Agora, o que nós queremos de bem? É a casa, passar na faculdade? Nós precisamos de perdoar e não viver das mentiras. Sim, para viver sem mentira tem que ter coragem, dignidade, humanidade, resiliência, assumir a responsabilidade. A partir de hoje eu não vou mentir. Daqui a pouco a gente está mentindo. Perdoar. Eu devo perdoar? Perdoar é uma obrigação? Perdoar é um dever? Não. Perdoar não pode ser um dever. Porque calcula, é meu dever perdoar, então eu vou perdoar. Eu te perdoo pelo que você fez, porque perdoar é um dever. Não tem valor esse perdão. Não, perdoar é uma obrigação. Não, todo ser humano tem que perdoar o outro. Então eu vou perdoar. Não. Perdoar é um sentimento de amor que desenvolve em todos nós através desses exercícios de perdão, da pesquisa e da observação dos comportamentos nossos e dos semelhantes, dos comportamentos sociais, da espiritualidade que vem trazendo nas comunicações toda a orientação de como é o outro lado. E a gente entende que a gente precisa perdoar, porque tudo que eu sinto do outro é exatamente como eu sou. Quer ter amigos? Minta para eles. Quer ter inimigos? Conta a verdade. Para que você está preparado? Para as mentiras ou para as verdades? Tudo que nós fizermos ecoa e tem a sua resposta. Lei de causa e efeito, como a terceira lei de Newton. Toda força que requer uma reação contrária de igual intensidade e direção. Ninguém escapa a isso. Todos somos observados. Uma história que eu sempre conto aqui para a gente finalizar. Um certo rei, né? É uma das que eu mais gosto, que nos auxilie nesse momento político que a gente vive, nesse momento de desacerto, de espalhamento de ódio por causa das mentiras, né? Tanto de A como de B, como a falta de carinho. Nós não amamos ainda, tá? Nós estamos em exercício de amor. No futuro, nós veremos que a religião futura será um entendimento científico, que tudo tem a ciência, tudo é causa e tudo é efeito. Então, existe um rei onde ele
havia um rei que queria casar com seu filho. E disse a ele que ele já estava na idade de se casar, que ele precisa escolher uma jovem para se casar. E não de outro reino, ele queria que fosse daquele mesmo local, que era um rei bom, um rei compassivo. E esse jovem e se aconselha com o conselheiro do rei, e ele diz: você pode fazer um concurso. Você coloca um edital, e nesse edital você chega e diz que as jovens todas do reino possam aparecer para poder serem candidatas à noiva do rei, do príncipe. E todas as jovens concorreram àquilo, inclusive a filha da camareira, que cresceu com ele lá pelos corredores. Ela era a serviçal, a plebeia, e ele era um nobre. Quando chegou, a mãe disse: minha filha, você é pobre, você é uma plebeia, e ele é um nobre. Mãe, mas eu amo ele, eu sinto uma coisa, que eu amo ele, aquela coisa. Eu preciso disso, eu vou tentar. Tudo bem, minha filha, você que sabe, mas depois um dia que eu não te avisei. Aí foi quando chegou que ele olhou assim, tinham mais de 100 jovens, né? Cada uma mais bonita que a outra, e aquela menina lá simples. Ele olhou e teve a ideia e chamou os serviçais, entregaram a cada moça daquela um vaso e deu uma semente de uma determinada flor, e disse que aquela jovem que trouxesse dali a 6 meses a flor mais bonita e mais cheirosa e bem cuidada seria eleita a noiva do rei, do príncipe. E aquelas jovens saíram felizes. E o tempo passando, a jovem com aquele vasinho de terra: mamãe, diz que minha filha, isso aí não vai dar certo, não. E ela foi e tentou. Ela conhecia o jardineiro arranjou terra boa, botou terra boa. Aí nada da semente germinar, e botou água da fonte, não sei de onde, veio água que o jardineiro via naqueles reinos todos, e tratou aquela terra, e deixou no sol, deixou no sereno, e fez isso, e nada daquilo germinar, e os meses foram se passando. Até que um dia a mãe dela falou assim: minha filha, está vendo? Isso é um aviso para você. Você é pobre, você é plebeia, eles são de outra classe social. Jamais isso aconteceu. Mãe, mas eu sinto amor, pelo menos eu vou comparecer. Você não vai passar essa vergonha de levar esse vaso com essa semente seca em cima. Não, eu vou sim mesmo. E a minha honradez, eu vou levar isso para lá. E foi lá. No dia exato, elas foram lá. Cada flor mais bonita do que a outra. E cheirosa, que exalava pelo salão. E o príncipe chegou à frente, o rei pediu que ele tomasse conta da oratória, e ele foi, e desceu e disse, olhou todas elas, uma a uma, cheirou, ficou encantado, sorriu para muitas delas. Olhou aquela moça com aquele vasinho lá, com aquela semente seca, olhou para ela assim, só deu aquela olhada assim, e saiu e foi lá. Eu já tenho a minha escolhida. Aí foi lá e pegou aquela jovem na semente seca. Rebelião total. E foi lá e pegou na mão dela e levou ela com aquelas roupas dela mesmo, né, simples, levou ela até lá e disse: esta é a única digna de ser a noiva do príncipe, que vai um dia comigo reinar durante todo esse reino. Aí ela se revoltou, disse: mas Sua Majestade, nos desculpe, mas Sua Majestade disse que aquela que trouxesse a flor mais bonita, mais cheirosa, seria escolhida. Olha quantas flores bonitas, só escolhe essa semente seca. Justamente por isso, porque todas as sementes não poderiam germinar, todas elas foram esterilizadas. Ou seja, para que seja uma boa rainha, não pode participar da mentira e da enganação. Elas trocaram as sementes quando viram que não era. Então, quem vai ser o nosso noivo, a nossa noiva, quando nós chegarmos do outro lado, no sentido figurado, logicamente, né? O que nós vamos encontrar? A mentira ou a verdade? Todos somos observados. Que tenhamos uma semana maravilhosa, né? Existe uma coisa que a gente deve fazer sempre. Só um minutinho.
o agradecimento. Toda vez que forem se alimentar, toda vez que forem se banhar, orem debaixo do chuveiro, orem na hora que vão beber um copo com água, mentalizem. Se usa água nas igrejas, nos templos, nos centros, nos terreiros, se usa água. Por quê? Porque a água é catalisador de energia. O cientista japonês descobriu que a água possui cristais, eles são hexagonais. Então ele separou água de vários lugares, água abençoada por um monge budista, uma água onde a pessoa falou palavras de amor, outra que falou palavras de raiva, palavras de morte, e congelou-as e observou no microscópio os cristais. Eles têm forma. E quanto mais é a vibração do Hertz sobre aquela água, ela se transforma e o cristal fica de cor diferente e hexagonal, o que causa o equilíbrio e o bem-estar. Por isso que as águas purificadas fazem bem, as águas bênçãos na igreja, as águas que são abençoadas no rio, quando as pessoas estão fazendo batismo e tudo mais. Imagina no corpo nosso, quando alguém dirige uma palavra delituosa, desarticula, porque 90% do nosso corpo é água. O fluido do nosso corpo tem um nome, se chama humor. Quando diz que está com mau humor, esse fluido está em desequilíbrio. E nesse momento é onde a gente segue o que Jesus pediu: orai e vigiai. Porque quando vem a palavra delituosa, se concentre. Se não está conseguindo dominar, sai dali, sai dali. Quando você vai se alimentar, ore, porque a comida possui água, independente do lugar onde você foi, porque você vai enriquecê-la com aqueles fluidos benéficos das vibrações dos seus pensamentos. Não vai pegar o garfo na mão, a faca na outra e ficar: Pai nosso que está no céu, você fica bem. Não adianta nada isso. Não adianta nada isso, né? Todos nós somos pessoas em adiantamento. Então que possamos, através do conhecimento, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade libertará, não os falsos testemunhos. Então, essa é a nossa missão de hoje. Agradecemos sempre, ok? Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, né? Pelo novo que vocês estão sendo aqui. Fiquem com Deus. Obrigado.